Será que só o amor é suficiente para as relações darem certo? Por que será que tantas pessoas que se amam acabam não ficando juntas? Por que será que tantas pessoas que se amam brigam tanto, vivem em conflito, tantas famílias que se amam não conseguem ficar juntas, estão sempre tendo atrito? Por que será que isso acontece? Você já se perguntou sobre isso? Talvez você já tenha vivido isso. Talvez você já tenha amado muito uma pessoa, já teve num relacionamento que tinha muito amor. Mas mesmo tendo amor, aquele relacionamento não deu certo. Houveram brigas, houve separação. Vocês não conseguiram ficar juntos. Por que será? Por que será que isso acontece? É sobre isso que eu vou falar aqui hoje nesse vídeo. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou falar para você sobre mais uma das leis sistêmicas, as ordens do amor de Bert Hellinger, uma das leis sistêmicas da constelação familiar, que é a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar. Então, se você não me conhece, meu nome é Mayara Castelã, eu sou consteladora familiar e também sou mentora de vida e de relacionamentos familiares e amorosos. E eu estou fazendo uma série de vídeos de constelação familiar. Esse é o terceiro vídeo mais completo, aprofundado sobre as ordens do amor. São 3 ordens do amor, 3 leis sistêmicas. Eu vou deixar um card aqui para você. Eu já tenho outros vídeos gravados aqui no canal, um falando sobre o que é constelação, sobre as 3 leis sistêmicas de uma forma mais resumida. E agora eu estou aprofundando em cada uma das leis. E hoje eu vou compartilhar aqui com você sobre a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar. Tá bom? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai compreender aí por que será que tanta gente que se ama acaba não ficando junto, ou tanta gente que se ama vive num pé de guerra, não consegue ter paz. Tantas famílias que vivem assim. Então a gente vai começar falando, claro, o que é, Mayara? Então me explica o que é essa tal dessa lei do equilíbrio entre dar e tomar. O que isso quer dizer? Essa é uma lei que rege o universo, né? A lei do equilíbrio é uma lei universal e é uma lei que rege também as relações, né? O Bert Hellinger, criador das constelações familiares, ele foi descobrindo aí, através, né, dos movimentos que ele foi fazendo, a própria constelação familiar, e ele identificou essas 3 leis. E a lei do equilíbrio, ela fala de 2 elementos, que são 2 polaridades essenciais na nossa vida para o universo, que é o equilíbrio entre dar e tomar. Dar e tomar é um movimento. Na realidade, a lei do equilíbrio é uma lei de fluxo, é uma lei do movimento, é a lei da harmonia. É aquilo que faz os vínculos subsistirem, né? A energia que se retroalimenta. O próprio símbolo do infinito, né? O próprio símbolo do infinito, se você perceber, ele é assim, ele se é como se fosse um dar e tomar. Dar e tomar é um movimento, né? A gente fala que é um movimento do feminino e do masculino, esse dar e tomar, essa contração e expansão, essa inspiração e expiração, né? O que gera movimento em tudo no universo, tá? Então, e na constelação familiar, a lei do equilíbrio entre dar e tomar, ela está falando do equilíbrio nas relações, para que os vínculos, para que os relacionamentos, eles não se dissolvam, ou seja, eles subsistam, eles permaneçam, é necessário essa troca. A gente também chama como a lei de troca. Tem que dar e tomar, dar e tomar. Se não houver um equilíbrio entre dar e tomar, o que acontece? Os vínculos se dissolvem. E é por isso que, eu já vou dando um spoilerzinho aqui, que mesmo havendo amor, muitas pessoas não ficam juntas. Por quê? Por quê? Bert Hellinger falava isso. Bert Hellinger falava o seguinte, ele já faleceu, né? Por isso ele já falava. Ele dizia que só o amor não é suficiente. É isso mesmo. Só o amor não é suficiente e você já deve ter percebido isso. Que muitas vezes só o amor não é suficiente. É necessário ordem. Para que o amor dê certo, é necessário ordem. O amor, ele sempre está presente nas relações. Mas para que as relações fluam, para que elas subsistam, para que as pessoas tenham, né, uma unidade, estejam juntas, é necessário ordem. E essa ordem é esse equilíbrio, é essa dança, é essa troca contínua que se retroalimenta entre dar e tomar. Dar e tomar o quê, Mayara? Amor, tudo na realidade, né? É o amor, é o afeto, é o servir, todas as linguagens do amor. Então, quando a gente gosta de alguém, quando a gente quer fazer algo por essa pessoa, né? Então, a gente faz algo por ela, a gente dá algo para ela. Naturalmente, essa pessoa que recebe, que toma, ela tem uma vontade natural
de devolver. Né? Isso chama a tal da reciprocidade também. Então isso é um movimento natural da vida. É um dar, se você gosta muito de alguém, você quer dar, você quer servir, e automaticamente aquela pessoa naturalmente também devolve para você. Mas é necessário equilíbrio. É necessário uma dosagem nesse dar e tomar. E é aqui que você vai entender aonde é que entra a questão da constelação familiar, o que a gente vê na constelação familiar. Porque você vai dizer assim, tá, mas o que tem a ver a lei do equilíbrio entre dar e tomar? O que isso tem a ver com a minha vida? Por que eu tenho que saber disso? Por que para a minha vida fluir, meus relacionamentos fluírem, essa lei, né, não pode ser violada, ela precisa estar em ordem. Sabe por quê? Porque quando a gente abre uma constelação, quando a gente faz uma constelação, a gente vê que quando as relações não estão dando certo, sejam familiares, amorosas, seja a tua relação com você mesma, com o seu corpo, com a sua saúde, sua relação com o dinheiro, com o seu trabalho, né? Porque tudo isso são relações, a constelação é a ciência dos relacionamentos. Existe um desequilíbrio nisso, entre o dar e esse tomar o amor, a própria força da vida, né? Que a gente toma e a gente passa adiante, a gente toma, a gente passa adiante. Isso é o fluxo da vida, é um dar e tomar, dar e tomar. Porque quando não existe equilíbrio, o que acontece? Ou eu estou dando demais, ou eu não estou tomando, né? Ou eu não estou nem dando nem tomando. Então o que acontece? Se interrompe esse fluxo da vida, esse movimento da vida. Essa prosperidade, porque prosperidade é um movimento natural da vida em direção ao crescimento. Prosperidade não é apenas dinheiro, riqueza material, mas tudo que existe no universo está prosperando. A natureza, ela prospera. Tudo aquilo que é saudável cresce. Tudo aquilo que é saudável prospera. Na natureza, tudo é regido por essa lei de equilíbrio e por isso está crescendo. Na nossa vida, se algo não está crescendo, se algo está morrendo, se algo está paralisado, se algo está estagnado, é porque a minha família, na realidade, já vem com um padrão, um desequilíbrio entre o dar e o tomar, porque isso não começou agora, tá? Não é para você se sentir culpado e nem para você culpar ninguém também. Isso é um padrão herdado, na realidade, de relacionamento. Já existe uma desordem, já existe um desequilíbrio pré-existente, mas você pode ser essa pessoa. Se você está aqui me ouvindo agora, você talvez é essa pessoa na sua família que vai parar e vai olhar e vai ser um agente de mudança, de transformação, para não perpetuar mais esse padrão, esse desequilíbrio nas relações. São as repetições de padrão. Eu falei da repetição de padrão no vídeo passado sobre a lei do pertencimento, vou deixar um card aqui, mas quando todas as leis estão sendo violadas, seja a lei da hierarquia, do pertencimento e essa aqui do equilíbrio entre dar e tomar, é isso que também perpetua as repetições de padrão. Né, esse desequilíbrio nas relações, porque todas as relações são regidas por dar e tomar. Relacionamento humano é isso, é uma troca. Né, e para que os vínculos permaneçam, é necessário esse equilíbrio entre se dar e em se tomar. Quando começa a ver se eu dou demais ou eu não sei receber, isso interrompe o fluxo natural da vida. Isso vem como uma paralisação, uma estagnação, como fracassos, como doenças, como problemas financeiros, problemas de relacionamento, tantas coisas, tá? Então esses já são os sinais. Principalmente brigas em questões de relacionamento, pessoas que se sentem muito ingratas, por exemplo, nossa, mas eu faço demais pelo fulano e ele me devolve com ingratidão, quando acontecem traições, tudo isso está mostrando desequilíbrios entre se dar e tomar nas relações, tá bom? Fechamos aí, acho que deu para você entender um pouquinho o que é essa lei de equilíbrio entre dar e tomar, tá? É a própria lei do fluxo da vida, da própria prosperidade, porque prosperidade é esse movimento de crescimento, para ver movimento tem que haver, movimento, já falou, né? Dar e tomar é como o infinito, tá? E vamos lá, então, eu quero compartilhar agora aqui com vocês alguns exemplos para você entender na prática. Tá bom, Mayara, eu entendi, então, que não pode haver esse desequilíbrio, mas na prática, como é que eu vejo esse desequilíbrio na minha vida, tá? Então, como é que você vê? Esse vídeo eu não vou falar com você, existem 3 níveis, tá? De forma prática, como é que você vai ver o dar e tomar, existem 3 níveis de relacionamentos. Eu não vou falar aqui hoje, compartilhar hoje, porque esse vídeo senão vai ficar muito longo, tá? Mas eu vou dizer para você aqui agora alguns exemplos para você conseguir vislumbrar e visualizar isso na sua vida, tá bom? Então, como é que acontece, tá, Mayara? Entendi. Então, não pode, tem que existir um equilíbrio entre dar e tomar. Então, você toma e você dá, você toma e você dá, ou você dá e você toma, né? Mas toma o que, Mayara? Primeira coisa, né? A gente só consegue dar aquilo que a gente tem,
né? Então você já deve ter ouvido isso. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, aquilo que eu tomei, eu dou, eu passo adiante. Então, quando a gente fala entre dar e tomar, a gente também já entra no tal do tomar a vida, tomar o pai, tomar a mãe. Eu também não vou falar nesse vídeo sobre o que é tomar o pai, tomar a mãe, mas isso já mostra o porquê dos desequilíbrios nas relações nesse dar e tomar. Porque se eu ainda não consegui nem tomar a própria vida, tomar os meus pais, a força da vida, essa energia vital que move a vida, como é que eu vou dar? Né? Ou porque talvez eu até dou, mas eu não dou, eu dou aquilo que eu não tenho. E eu passo a ser um cobrador da vida, né? Um cobrador das pessoas. Então eu até faço, mas eu cobro, eu chamo o outro de ingrato, né? Então começa aí, né? O primeiro tomar é dos nossos pais. E a gente só consegue dar depois que a gente tomou. Mas vamos lá, Mayara. Entendi. Então, nossos pais dão, a gente toma. Essa é o primeiro. Começa aí as nossas relações, né? Mas aí a gente vai para a vida, a gente vai para o mundo, a gente vai para os relacionamentos, para as amizades, para os irmãos, para as parcerias. E aí é necessário dar e tomar entre os iguais, né? Principalmente a gente vê isso muito nos relacionamentos amorosos. Todos na realidade, né? Porque o que acontece? Se você dá demais, ó, eu vou fazer aqui para você ver, né? E até aqui a caneta também, né? Então, eu vou falar no outro vídeo os níveis, né? Então, a gente também tem o nível horizontal, do dar e tomar, e o nível vertical. Mas o que acontece? Se você dá demais, o que acontece? Você dá. Você fica muito grande perante o outro. Né? E quando você dá demais, você já desequilibrou essa balança, porque talvez fica muito difícil para outra pessoa te devolver, ela te dar de novo, porque você ficou muito grande perante ela. Por isso que você precisa dar um pouquinho, o outro vai receber e te devolver, você toma, você dá mais um pouquinho. Outra coisa importante aqui, a gente só pode dar aquilo que a gente tem, eu já falei, e mais, o que o outro é capaz de receber, porque muitas vezes a outra pessoa, ela não sabe devolver, né? Ela não consegue devolver na mesma medida que você dá. Então, às vezes, isso também atrapalha as relações, porque às vezes o outro ele não tomou ainda a força da vida dos pais, ele não sabe dar, então ele recebe e ele não sabe dar. Então você também tem que dar na medida de que o outro consiga te devolver, porque senão você fica, como eu falei, muito grande e ele fica muito distante de você. Então você se torna grande e desequilibrou essa balança. O que acontece, né? O que acontece? Para pensar aí, se você recebe demais, se ponha na posição aqui do que recebeu demais. Se você recebe demais e você não tem para dar para alguém, como é que você se sente? Imagine na sua vida, uma pessoa dá para você, faz muitas coisas para você e você não tem para dar para ela. Como é que você se sente? Vou falar aqui. Normalmente, as pessoas se sentem em dívida. Aquele que recebeu muito e não tem para devolver, ele se sente em dívida. E é por isso que desequilibra as relações, porque acaba acontecendo que naturalmente, porque o universo é perfeito, para compensar esse desequilíbrio, o que pode acontecer é que essa pessoa aqui que ficou muito inferior, né, a você, até já desequilibrou na própria hierarquia, ela pode se afastar. Porque aqueles que se sentem em dívida, existe uma tendência muito grande em se afastar. Quando você se sente em dívida, às vezes você se afasta, até para que aquela pessoa não continue fazendo mais para você. Mas esse afastamento, às vezes, ele pode vir como um afastamento mesmo. Às vezes tem muitas mulheres que não entendem, chegam para mim e falam assim: Mayara, mas eu não entendo, porque eu sou tão boazinha, eu fiz pelo outro. Ou eu fiz por uma amiga, ou por um cara, ou por alguém, e ele se afastou. Eu não entendo. Por quê? Porque talvez você deu demais. E quem dá demais, quem é grande, é mãe, é pai, entende? Então você está querendo ser pai, você está querendo ser mãe do outro muitas vezes. Você está querendo ser mãe do seu marido, mãe do seu namorado, mãe da sua namorada, entende? E mais, o que acontece? Essa pessoa que fica aqui embaixo, às vezes, essa maneira dela se afastar vem através de uma traição. Então, tem tantas formas que o universo ele acaba muitas pessoas já acham isso injusto, mas é uma forma de compensação para que voltem a ser iguais. Então, às vezes, é o que as pessoas falam: nossa, mas eu fiz tanto pelo outro e ele me devolveu com ingratidão. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, que me impactou bastante quando eu escutei, que diz assim: para existir um ingrato, primeiro tem que ter existido um interesseiro.
Vou falar de novo, para existir o ingrato, primeiro tem que ter existido o interesseiro. Nossa, Mayara, como assim? Sim, porque se você deu com uma intenção de receber de volta, você não deu livremente, você não transbordou, você deu, mas você estava vazio, você precisava de volta. Então você tinha interesse, você deu, mas por isso que a gente tem que dar aquilo que a gente tem, né? Porque quando a gente dá aquilo que a gente não tem, a gente cobra de volta. Então você tem que dar aquilo que transborda, na verdade é transbordar. Porque se você dá aquilo que nem você tomou dos teus pais, você dá aquilo que é muito difícil você dar. Então você precisa de volta, você cobra, você vira uma cobradora, né? A gente diz que aqueles que não tomaram os pais, eles vão para a vida assim, né? Cobrando da vida, né? Querendo receber demais. Então aí por isso chama o outro de ingrato. Muitas vezes, né? Por quê? Porque você deu aquilo que você não tinha e aí fez falta para você. E não vou dizer que você tá errado, não, porque realmente fez falta para você, porque você deu aquilo que você não tinha. Mas isso é sinal de que havia um interesse, uma expectativa muito grande sua em receber de volta. Não quer dizer que a gente não queira, né, receber, que você faz algo. Naturalmente, quem que não gosta, né, gente? Mas existe uma diferença entre você receber e você cobrar. Existe uma diferença em, puxa, será que o outro é capaz de dar? Ou melhor, você tem que aceitar aquilo que ele tem para te dar. E talvez aquilo que ele tem para te dar é menos, né? É menos do que você espera, entende? E isso tudo desequilibra as relações. Então veja aí, se você não está querendo ser mãe, ser pai, do seu marido, da sua namorada, enfim, de relacionamentos e amizade, no teu trabalho também, tá? Isso são alguns exemplos que acabam desequilibrando. Talvez você também está querendo ser mãe da sua mãe, mãe do seu pai. Isso também desequilibra, porque também é um equilíbrio entre dar e tomar. Então isso interrompe o fluxo, né? Isso interrompe o fluxo. É sempre assim, é dar e tomar. Dar e tomar, para que esse fluxo se retroalimente. Entendeu? Entenderam? Então, era isso aqui que eu queria compartilhar com vocês. A lei do equilíbrio entre dar e tomar fala disso, fala sobre o equilíbrio das relações, para que os vínculos subsistam, para que as relações elas permaneçam, elas precisam dessa ordem, desse equilíbrio. Só o amor não é suficiente, você já deve ter percebido isso, que o amor ele sempre está presente nas relações. Dificilmente não está. Mas o que acontece é que ele está em desordem. E a gente diz que quando o amor está em desordem, ele adoece. Quando ele está em ordem, ele cura. Né? Ele flui, ele prospera. Então, eu espero do fundo do meu coração que tenha feito muito sentido para você esse vídeo. Mayara, tudo bem, eu percebi que estou em desequilíbrio. Começa a regular aí na sua vida o teu dar, o teu tomar, vai percebendo como é que tá esse fluxo aí na sua vida. Eu acredito que a consciência liberta, eu trouxe luz aqui para você. E de que forma que eu também posso corrigir isso na minha vida, Mayara? A constelação familiar ajuda a restabelecer essa ordem, porque como eu falei para vocês, essa desordem não é de agora, não é de agora. Isso são padrões herdados de comportamento, são conflitos herdados, essas desordens entre o dar e tomar já vem de antes, porque não é só o dar e tomar que está desequilibrado, é a lei da hierarquia, é a lei do pertencimento, provavelmente existem exclusões no sistema, né? A hierarquia, você não está no seu lugar, então por isso é difícil para você dar e tomar na medida certa, porque quando você não está no seu lugar, se você tá, às vezes você está no lugar da sua avó mesmo, aí você começa a ser mãe da sua mãe, às vezes você está no lugar do seu pai, do lado da sua mãe, que se separaram, aí você começa a querer ser igual à sua mãe, né? E você é menor, então vocês vejam que não é só uma coisa, e a constelação ela vai te ajudar a restabelecer esta ordem, este equilíbrio nas relações, para que as relações fluam, para que elas né, te levem para o mais. A gente sempre fala isso, que a constelação ela traz mais vida, mais saúde e mais amor, tá bom? Então se você gostou aí desse vídeo, aperta aqui o like, se inscreve aí no meu canal também se você ainda não é inscrita, compartilha esse vídeo com mais pessoas que você acredita que vai poder ajudar, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos, eu vou fazer um outro vídeo que eu vou falar dos 3 níveis do dar e tomar, porque esse aqui até ficou bem grandinho, mas eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Então fica aqui comigo, continue assistindo essa série, deixa teus comentários se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão também de vídeos, deixa aqui eu saber o que você achou mais interessante, o que você gostaria que de repente eu explicasse um pouquinho mais, tá bom? Que eu vou gostar muito do fundo do coração de saber e faça alguma coisa com essa informação, faça alguma coisa, é possível, a constelação vai te ajudar muito a transformar todos esses padrões, a colocar o amor em ordem na sua vida, tá bom? Então, um beijo do fundo do coração, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!